Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Agora, na aula dominical, a gente estudou esse trecho da primeira viagem missionária de Paulo, mas é um trecho muito rico em lições, né? E eu acho que cabe a gente tentar analisar algumas lições muito importantes para nós desse trecho. Nós todos aqui temos os nossos trabalhos seculares, né? E como diz Eclesiastes, com que nos afadigamos debaixo do sol, né? Mas é inequívoco na palavra de Deus que a utilização da palavra trabalho ou da palavra obra também é muito comum, né? Então, temos ali várias vezes no Novo Testamento a palavra serviço, a palavra servo, a palavra trabalhadores, a palavra obra, e tudo isso é ligado ao reino de Deus. Porque se a gente pensar bem, e a gente muitas vezes não reflete no significado dessas palavras, nós estamos dentro do reino de Deus para o trabalho. Nós estamos dentro do reino de Deus para completar a obra. Né? E por quê? Porque nós fomos encarregados dessa obra. Né? Algo que é inerente ao reino de Deus, né? Ide, pregai, né? Isso foi deixado para nós, que somos integrantes desse reino. Nos atendo especificamente a essa palavra obra, a gente percebe, na leitura que o Luiz Felipe fez, que Barnabé e Saulo, eles foram encomendados a uma obra pelo Espírito Santo. Né? Vou ler novamente o versículo 2 do capítulo 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Se a gente for olhar o significado da palavra obra também, nos concentrando a essa palavra que Atos 13 está utilizando aqui, a gente liga, acho que a primeira ligação nossa no dicionário popular é o trabalho de construção civil. Né? Quem é engenheiro, quem é construtor vai saber muito bem disso. Eu tenho uma obra. Né? Obra a gente lembra de construção civil. Também, no dicionário popular, um segundo significado muito importante é que a obra é o resultado de um trabalho, que a obra é aquilo que resulta de uma ação. Né? Eu fiz uma obra, né? Mas que obra? Não, terminei de construir a casa, mas a obra também pode ser qualquer tipo de trabalho que você executa na sua vida. Não, a minha obra está feita, a minha obra está completada. Né? Então, é aquilo que resulta de uma ação sua, de um trabalho seu, diário seu. Né? Isso é obra também. E tentando refletir nisso, surgem algumas perguntas. Né? Para quem nós trabalhamos nessa obra? Quem que é o dono dessa obra? Qual é o trabalho ou obra mais importante que nós temos na nossa vida? Qual é o trabalho que eu executo sem reclamar 24/7 e sem férias? Muito comum hoje essa expressão, né? 24/7, né? O que é 24/7? 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Qual é o trabalho que eu tenho? Porque o meu trabalho secular certamente não é assim, né? Sabemos que temos muitos trabalhos aí que ocupam muito tempo, mas não é dessa forma. E comparando com o trabalho secular que nós temos, aproveitando isso, qual é o trabalho, comparando o trabalho secular e o trabalho ou a obra no reino de Deus, porque tudo é obra em nossas vidas, qual deles mais negligenciamos? Qual é o trabalho em que mais nos omitimos em nossas responsabilidades? Qual é o trabalho em que mais nos queixamos ou mais murmuramos, como se estivéssemos fazendo um favor para o patrão? Certamente que no nosso trabalho secular, se tiver negligência, que é a chamada desídia, né? Se tiver omissão de responsabilidade, se tiver queixa, reclamação, murmúrio, certamente nós vamos perder ele, né? E a nossa dispensa e a nossa passagem pelo RH vai ser breve. Então sobra o quê? Aonde a gente faz isso e aonde a gente se acha com liberdade, que não deveria, para fazer isso? Certamente na obra que é mais importante. Certamente com um patrão que menos merecia isso. O patrão mais justo que nós temos. Então nós devemos refletir nisso, pegando essa palavrinha aí, nessa obra que Paulo iria iniciar na primeira viagem missionária dele. E tentar deixar de negligenciarmos, deixar de nos omitirmos em responsabilidades que são nossas, e deixar a queixa e a murmuração de lado. Será que a obra de Deus depende do resultado de nossas ações? Como é o trabalho que eu tenho feito para que a obra de Deus se realize? Porque a gente sabe que a obra é aquilo que resulta de um trabalho, de uma ação. Se eu sou o trabalhador, se eu sou o executor encarregado da obra, essa obra vai ser realizada? Na primeira viagem missionária de Paulo, a gente aprende diversas lições aí de como essa obra se realiza, de como realizar essa obra. A gente verifica aí no 13, versículo 1, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí ele cita, né, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém, Saulo. Havia nessa igreja profetas e mestres, homens preparados, homens envolvidos e cheios do Espírito Santo. E se a gente pensar bem, essa igreja em Antioquia aqui, ela surgiu lá daquela primeira dispersão que ocorreu lá em Atos capítulo 8, em que os irmãos de Jerusalém chegaram naquele local e ficaram espantados de como já havia uma igreja estabelecida ali, de uma sementinha que saiu ali da dispersão e foi para lá. E uma igreja fervorosa que existia naquele local já. Uma surpresa boa de como os planos de Deus estavam se concretizando através daqueles homens, em sua maioria gentios. E a gente percebe que esses homens já estavam preparados, porque uma igreja que tem profetas e mestres, né? Se nós trouxermos para hoje, para nós, uma igreja com presbitério,
com diáconos, com evangelistas, ou com homens envolvidos na obra do Senhor, ainda que não tenha presbitério estabelecido, uma igreja só nasce disso quando ela teve uma origem muito forte. Então, quando ela teve famílias fortes envolvidas, quando ela teve pais, mães envolvidos, é uma série, uma sucessão de fatores para que isso ocorra ali. E a surpresa boa dessa igreja lá de Antioquia, que quando os irmãos de Jerusalém viram, ficaram espantados, é algo que a gente traz para nós muitas vezes na obra do Senhor, né? A gente tem surpresas boas, porque assim, a obra de cada um, né? Nós temos aquela obra que é da igreja, né? Como ministérios, mas cada um tem a sua obra, que talvez seja tanto quanto mais importante que essa. E a gente, às vezes, recebe boas notícias, né? Quando a gente chega num determinado local, né? Que um outro irmão circula, ou que um outro irmão está lá, por qualquer motivo, trabalho, alguma coisa, passa, mas, olha, essa pessoa é uma maravilha aqui em nosso meio. Essa pessoa dá bom testemunho aqui em nosso meio. Da mesma forma que a gente às vezes se espanta quando a gente recebe pessoas que falam: não é possível que vocês ainda permitem que essa pessoa esteja ali, naquela igreja com vocês. Dois contrapontos de surpresas boas e surpresas ruins. Qual que é a sua obra, irmão? Qual que é a obra que você está praticando? Então, na igreja de Antioquia, nós tínhamos esses homens preparados, envolvidos e cheios do Espírito Santo. E o versículo 2 fala que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. E nesse momento eles permitem, fazendo tudo isso, permitem a ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo os encarregasse a obra do Senhor. A gente percebe que eles tinham um único intuito entre eles. A gente percebe que eles tinham comunhão, adoração. Em algumas versões, aí, acho que na versão até do Luiz Felipe, fala que eles estavam adorando. Então, eles tinham adoração. E tudo isso permitia a ação do Espírito Santo. E tudo isso permitia que as orações deles não fossem interrompidas. Será que o Espírito Santo age onde há discórdia? Será que o Espírito Santo age onde há homens com intuitos diversos? Orações interrompidas. E, consequentemente, a ação do Espírito Santo interrompida também. Nós temos que ter ciência de que a obra da qual nós estamos encarregados não é uma obra nossa. Esses homens, Saulo, Barnabé e esses homens lá de Antioquia, cheios do Espírito Santo, tinham ciência disso, de que a obra não era deles. Lá em Atos capítulo 14, versículo 11, que nós vimos hoje pela manhã, as multidões aqui dessa cidade de Listra começaram a adorar Paulo e Barnabé como deuses. E o que eles fizeram? Deixaram que acontecesse? Se empoderaram daquilo? Não. Eles mostraram que eles tinham bem em mente que a obra que eles executavam não era obra deles ou era mérito deles. Porque eles disseram que eles eram simples homens,
Olhe lá o versículo 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram no meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Isso mostra que, então, que eles não procuravam os próprios interesses, que eles deixavam de lado as vaidades, deixavam de lado as aspirações por poder. Eles queriam apenas trabalhar. Eles queriam apenas cumprir a missão que Deus deu para eles. Mais uma coisa que demonstra que eles tinham ciência de que a obra não era deles, lá em Atos 13, versículo 10, quando esse mágico, esse falso profeta se opõe à pregação de Paulo, que tentava converter o procônsul Sérgio Paulo, ele diz assim: ó filho do diabo, versículo 10, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Esses homens cheios do Espírito Santo, e é o que o versículo 9 fala, que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, eles não davam brecha e agiam com rigor diante da malícia, engano e mentiras. Em outras palavras, esses homens não davam chance à obra de Satanás. Eles estavam realizando a obra de Deus, enquanto esse falso profeta estava realizando a obra de Satanás. E essa obra de Satanás foi repreendida naquele momento ali. Foi interrompida naquele momento, com toda a intrepidez de Paulo. Muitas vezes, nossas protelações, como trabalhadores do reino, e nossa falta de posicionamento, dá margem à obra de Satanás, dá margem à ação de Satanás. E Paulo foi enfático, foi firme, diante desse falso profeta que era um judeu, e o chamou de filho do diabo, e disse para ele que ele estava pervertendo os retos caminhos do Senhor. E por causa disso, no versículo 12, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Na doutrina do Senhor, que Paulo portava, não doutrina de Paulo. Esses homens tinham intrepidez. Como a gente falou, intrepidez é o quê? Ousadia, ausência de medo. E a obra do Senhor tem que ser realizada dessa forma. Pouco importa a situação. E uma situação que ficou muito evidente, que nós vimos no finalzinho da aula, é que depois de Paulo ter sofrido ameaças de apedrejamento, Paulo e Barnabé, depois de ter sido apedrejado efetivamente, ele ainda retorna às cidades de Listra, Icônio e Antioquia, para ver como que aqueles irmãos recém-convertidos estavam. Eles poderiam ter fugido de medo, poderiam ter pensado, a gente quase foi morto agora, não quero mais voltar lá.
E dias depois eles estavam lá de volta, vendo como aqueles irmãos estavam e ainda promovendo a eleição de presbíteros naquelas cidades. Isso está lá no 14:21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Preocupação com o reino do Senhor. Eles estavam preocupados de como aqueles irmãos recém-convertidos estavam. Versículo 23. E promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quer dizer, vamos fazer a obra completa, vamos deixar esses irmãos preparados. Paulo e Barnabé, e esses irmãos do primeiro século, eles ainda tinham consciência de que em todas as situações Deus estava agindo e estavam com eles, por mais que pareça impossível. E esses méritos a Deus, a gente vê lá no versículo 27. Depois de concluída, toda a viagem, no 27, ali chegados, reunida a igreja, já em Antioquia, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Quer dizer, o trabalho não era deles. Os resultados do trabalho eram propiciados, eram realizados por Deus. Então, eles estão se regozijando, eles estão alegres ali, falando, quanta coisa que Deus fez por nós. Como que Deus abriu a porta aos gentios. Como que Deus fez. Esses irmãos ainda tinham ciência de que as tribulações são necessárias, tanto para a permanência dentro do reino de Deus, quanto para recebermos a nossa recompensa lá no final. Lá no versículo 22, quando eles voltam para falar com as igrejas, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, eles aproveitaram ainda para mostrar para aqueles irmãos recém-convertidos dessas cidades, vocês viram que dentro do reino de Deus, nós vamos passar por muitas tribulações. E mais, que através destas, nos importa entrar nesse reino. Então, elas são necessárias, elas vão existir todos os dias. Diante de tudo isso, irmãos, dessas lições da primeira viagem missionária de Paulo, a gente tem que entender que nós trabalhamos e estamos registrados na obra de Deus. Não adianta. Você que passou pelas águas do batismo, você tem registro em carteira dessa obra de Deus. Na obra de Deus não existe autônomos. Somos todos registrados ali. E temos Deus por nosso patrão. E temos que ter consciência que nós trabalhamos na maior e mais importante obra do mundo. Pegue qualquer empresa aí, as Big Four, as maiores do mundo. Você tem que ter consciência de que você é trabalhador da maior e mais importante obra do mundo. E Deus quer agir através de você, para cumprir os propósitos da obra dele.
Aqueles irmãos do primeiro século, aqueles irmãos de Antioquia, tinham essa consciência. Então, que nós possamos olhar para os exemplos deles e nos fortalecer para entendermos a dimensão e a magnitude dessa obra. Amém?